Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu, Tuiela, e desde já eu te convido a se inscrever no nosso canal para você poder receber os nossos vídeos em primeira mão, ativa as notificações do sininho e roda a vinheta. Então no vídeo de hoje o nosso bate-papo vai ser uma coisa bem legal. Muito. Sempre, né? É sempre muito top, tudo aqui é tudo muito top. É sobre a lei da semeadura. Quem nunca ouviu falar na lei da semeadura? Será que se eu plantar um abacaxi eu vou colher abóbora? Não. Será que se eu plantar uma laranja eu vou colher um limão? Não, porque você planta, você colhe. Então fica aqui com a gente até o final e a gente vai discorrer sobre o assunto. E aí, meninas? Então, Vanessa, você está me dizendo que o que eu planto eu colho? Exatamente. Com toda certeza? Com cada ponto e vírgula no seu lugar. A lei da semeadura, ela acontece tanto no nosso plano material quanto no plano espiritual. Então, o que você planta aqui no plano material, seja no geral, tá? A gente pensa em semeadura, a gente imagina uma plantação, entendeu? Mas é no geral, é no plano material e no plano espiritual. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o nosso espiritual, né? Porque nós somos seres espirituais, então a gente tem que ter cuidado, porque a gente planta exatamente, a gente colhe exatamente o que a gente planta. E na palavra de Deus, lá na Bíblia, né, que é o livro mais vendido do mundo, em Gálatas 6:7, diz o seguinte: porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que justificaria, vamos dizer, uma criança ser molestada, violentada? A gente tem vivido dias difíceis. Sim. Né? Essa questão. Mas ela gosta. Ela gosta polêmica, né? Adora. Mas ela gosta de polêmica. Com essa questão toda que está ocorrendo no mundo, teve um caso em grande evidência aí de um menininho que foi assassinado, Henri, pela própria mamãe dele. Será que esse menino plantou isso? O que vocês acham? Diz pra vocês essa pergunta. Eu vou começar, mas as meninas também vão dar o parecer delas. Existe aí algo espiritual, geracional. Então, é exatamente o que eu falei aqui no começo. O que a gente planta no plano espiritual, a gente vai colher. Né? Eu não sei exatamente como é a vida eu não lembro o nome dela, gente, a vida dessa família, né? Porque existe uma maneira de você conseguir mapear a família para a gente descobrir a raiz do problema. Então é preciso fazer o mapeamento dessa família para a gente descobrir, né, a raiz do problema. Mas ao que parece para a gente, né, que somos da área emocional, existe algo aí geracional. Alguém plantou algo no passado. O que você diz, Marilene? Também acho. Agora, na verdade, segundo a mídia, né, não foi a mãe. É o padrasto. Com suspeito, né? Suspeito do padrasto. São suspeitos. Só que ela teve uma participação, né? Sim. Exatamente por conta da omissão. E aí isso me faz lembrar de uma coisa. Qual é o tema? Lei da semeadura. Essa criança semeou para colher isso? Na minha percepção, ela não semeou para colher inocente. Isso. Então, ela não semeou para colher isso. E aí eu quero trazer isso para um lado que é muito delicado, porque nós, como adultos, precisamos tomar muito cuidado naquilo que fazemos na nossa vida. Por quê? Porque os nossos filhos podem colher. Os nossos filhos podem colher os frutos daquilo que nós plantarmos. Então, eu preciso estar muito ciente da vida que eu tenho hoje, porque a minha geração, a geração que vem após mim, elas estarão colhendo tudo aquilo que eu plantar. Se eu sou uma pessoa que hoje me relaciono com pessoas agressivas, ou se eu sou uma mulher extremamente agressiva dentro da minha casa, eu estou ensinando a minha filha, eu tenho uma filha de 9 anos, eu estou ensinando a minha filha que é assim que ela precisa reagir com a vida. Ela vai estar aprendendo com isso, ela vai estar aprendendo porque ela está vendo isso. Quando ela for uma mulher adulta, aí o que acontece?
ela vai exatamente ser a reprodução daquilo Repetir que o eu plantei. comportamento, sim, de dentro de Ela casa. vai repetir o meu comportamento. E isso é o quê? Eu semeei. Sim. Mas quem vai colher a parte ruim, negativa, vai ser ela muitas vezes. Eu posso colher, mas ela também vai estar colhendo isso. São heranças. São heranças. Uma semeadura ruim pode trazer consequências desastrosas tanto para a pessoa que está semeando quanto para a família, né? Para a geração pra dela. família também. A família sofre É, a muito, família. né? Você plantou algo ruim na sua casa, tua família vai sofrer com você. Porque você vai colher algo ruim e a sua família também está colhendo. Consequentemente, Vocês são uma unidade, né? Nós conversamos isso em outra hora, sobre a questão dos legados, das heranças. Sim. Porque o mundo espiritual, ele tem as leis dele como aqui. Exatamente. No caso, quando eu não estiver mais aqui, Papai do Céu me levar, que eu falecer, o que eu estou deixando aqui nesse mundo físico para os meus é uma herança. Sim. Em bens, casa, carros, patrimônio, é uma herança. Da mesma forma, então, você está me dizendo que no mundo espiritual, as minhas filhas também colhem o que eu deixo em relação a comportamento. Fato. O que acontece? Isso muda, isso muda quando há uma consciência, a partir do momento em que eu tenho consciência, porque se eu não souber o que está acontecendo, eu não posso mudar. A partir do momento em que eu tenho consciência de que isso pode prejudicar a minha geração, eu mudo o meu comportamento. Automaticamente eu vou mudar também a minha semente. Sim. Automático isso. Eu vou mudar a minha semente. Se eu antes eu tinha uma semente para resolver problemas com agressividade, para resolver problemas com gritos, estou dizendo no modo geral. Sim, sim. E aí o que acontece? As pessoas que me seguem, no caso os meus filhos, vão observar isso e dessa forma eles vão levar para a vida. Exatamente. Vão reagir dessa forma. Por que você não senta e conversa? Mas eu aprendi lá em casa que Meu pai agia assim, a minha mãe agia assim. lá em casa foi semeado dessa tal forma. Uhum. Como é E que eles eu vou vão levar isso semear pra vida. diferente? vão Né? levar Como isso se fosse pra uma vida. regra, né? É uma regra. Aí quando eu tomo essa consciência, tipo, opa, isso não é bacana, e eu mudo o meu comportamento, automaticamente eu estou trocando a minha semente. Eu estou mudando a minha semente. Opa, peraí, eu preciso ter uma semente coerente, uma semente que a minha filha ela possa lá na frente ver o fruto disso. E também plantar dessa forma, porque eu posso estar estimulando a minha filha a entrar na escola e arrumar uma briga com um coleguinha. Sim. Eu posso estimular a minha filha a estar na rua e desrespeitar o idoso a partir do momento em que ela me vê desrespeitando meu pai e minha mãe, ou desrespeitando um outro idoso, uma outra pessoa. E aí acaba que eu estou plantando e eu vou colher, claro, porque isso minha filha vai me dar de volta. E também ela vai estar colhendo isso da forma dela. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com essa lei da semeadura, que também é a lei da atração, né? É a lei da atração. Você É a lei do dar e receber. dar e receber. Engloba, Você muita dá. coisa. Tá, peraí, mas o que eu estou dando? A questão do vai e volta, né? Pronto. Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta. E o que nós podemos fazer em relação ao que os nossos antepassados plantaram? Marcelo, então, nós podemos confessar a Deus, né? Primeiramente a gente confessa a Deus e a gente procura não fazer mais. A gente procura agir de uma forma diferente, de uma forma coerente. Você não precisa cometer os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Foi o que a Marilene acabou de dizer. A gente, nós, né, se não nos policiarmos, nós vamos cometer os mesmos erros do que os nossos pais, os mesmos comportamentos, e aí vamos passar isso para os nossos filhos, e os nossos filhos, consequentemente, vai ser em geração em geração. E aí temos que quebrar isso. Tem que se levantar um Tem que gigante. se levantar Tem um que levantar gigante alguém, e vai pra falar, cruz, não, né? A gente pô, fala que peraí, já vai pra cruz. agiram assim comigo. Sim. Eu aprendi isso, mas isso não é coerente. Eu não quero que a minha filha aprenda ou o meu filho aprenda o que eu aprendi, que eu não acho que é certo hoje. Então eu vou agir de uma forma diferente. Uma forma que a pessoa acha que é certa.
E é interessante também ressaltar o seguinte, porque tudo tem uma relação de causa e consequência. Então, se o seu antepassado, você tá, o antepassado dos antepassados da Ana, os pais ou os avós, plantaram uma semente ruim, ela hoje pode estar colhendo isso sem saber que ela está colhendo uma semente ruim. Aí ela pode analisar. O que é reconhecer? É você olhar para o lado e falar, opa, eu já vi esse cenário, eu não gosto desse cenário. Então, a partir daqui, eu vou semear uma coisa boa, e colher. Eu vou colher uma coisa boa para os filhos também. E, consequentemente, os filhos vão plantar coisa boa. Deixa eu trazer para vocês, isso é um tópico que aparece muito, até nas novelas, isso é muito comum. Já viu aquelas rinchas de família? Sim. Então, o que acontece? A lei da semeadura, ela rola muito ali. Por quê? Nessa história da lei da semeadura, às vezes o pai tem uma rincha com o seu Joaquim. E aí o filho toma aquela afronta para si. Sim. E aí ele tem o seu Joaquim tem um filho. Sim. E aí aquela criança diz, eu não gosto de você. Por quê? Porque ele já herdou isso até geneticamente do pai. Opa! Um looping. E aí passou, aí já é a segunda geração e continua aquele ranço de um passando para o outro. Exato. Quem plantou? Lá atrás. Quem plantou lá atrás? E às vezes a terceira e a quarta geração. E isso acontece muito dentro da família, Sim. porque às vezes o que acontece? Tem aquele tio que foi muito rejeitado, aquela tia que foi muito rejeitada, e daqui a pouco os que vão nascendo na geração já ouviram dizer assim, fulana é muito chata, fulano é muito barraqueiro, fulano é muito isso. E conforme vai passando, a geração que vai nascendo já vai criando uma ideia daquela pessoa. E aí volta de novo a essa história, né, do peso que tem aquilo. Exatamente. Que nós, como adultos, fazemos. Mari, você falando isso aí, me remeteu agora à memória, em relação, porque nós começamos com plantar e colher, e já estamos falando sobre antepassados, né, sobre a geração passada. E isso traz problemas para a geração atual. Tem muitas famílias que têm um problema de escassez extrema, né? Isso pode ter sido gerado porque, por muitos casos, as pessoas são trabalhadoras, não são pessoas preguiçosas ou que não correm atrás, mas tem um problema de estar se desenvolvendo financeiramente naquela família. Então, isso pode ter sido atraído lá atrás. Por quais motivos? O que uma pessoa, um antepassado nosso fez, que isso pode estar trazendo problema atual em relação à lei da semeadura? Tem alguns exemplos? Esses dias passou no Luciano Huck. Vanessa são os... Não, aqui fala. Adoro falar. Passou no Luciano Huck. Eu, na verdade, não vi. Minha cunhada estava me passando isso. De que uma mulher, a filha dela estava fazendo uma determinada formação e morava numa casa muito humilde. E aí ele perguntou para ela assim, o que você acha da vida que ela vive? Ela disse, a vida dela é maravilhosa, porque eu não tive a metade do que ela teve. E aí, mas essa mãe estava muito confortável naquele estado. Estava muito tranquila. Aquilo ali para ela estava sendo o suficiente. A filha conseguiu quebrar esse estado familiar. Ela mesma, por si mesma, conseguiu quebrar esse estado familiar. Tipo assim, olhar para trás e dizer, opa, essa semente eu não quero levar comigo. Estou plantando para minha geração futura uma outra semente. Mas se ela seguisse esse legado, ela provavelmente continuaria na vida de escassez. Transpassaria para gerações dela. Aí tem aí tem uma coisa muito legal, que o poder da decisão está dentro de nós. Nós temos o poder de... É a herança, né? Você veio de uma família extremamente, um exemplo, extremamente tradicional. Você só pode casar com fulaninho que tem tal sobrenome. Você, de repente, veio e quebra aquilo, né? É ovelha negra. É ovelha negra. Ele geralmente é reconhecido como... Sempre tem uma ovelha negra na família, na sua deve ter também.
Todo mundo tem uma ovelha negra na família. E é herança. Explica essa história da ovelha negra, porque normalmente a ovelha negra que nós ouvimos o tempo Ela é inteiro ditada como é a má. ovelha negra má. A ovelha negra, na verdade, é uma pessoa que veio para contrariar o tradicionalismo. Geralmente, no lado sistêmico, a gente explica que a ovelha negra ela vem para resolver algumas pendências familiares. Então, a ovelha negra não é uma ovelha negra malvada, é uma ovelha negra que vem para revolucionar, trazer algo novo, trazer uma nova percepção, trazer uma nova visão, que para muitos é ruim. Que se destaca. É uma ovelha negra que se destaca. Vamos usar o lúdico. Sim. Tem um campo com várias ovelhinhas brancas. A negra, ela vai se destacar. Não necessariamente no desenvolvimento humano, que é a nossa área, Sim. a ovelha negra, quando nos referimos a ela, não é que ela seja ruim. Ela é diferente. Ela se destaca de alguma forma do sistema. Exatamente. Ela faz a opção de seguir um caminho diferente dos demais membros da família. E isso traz o quê? Remete o quê? O que é meu. Vou dar um exemplo. Você é minha mãe, você é minha irmã, você é minha avó. O que é pra mim, é pra mim. E o que é de vocês, é de vocês. Eu não preciso seguir o mesmo caminho que a mamãe, que a vovó, que a bisa, que a irmã. Eu posso traçar o meu caminho. Por isso que às vezes a ovelha negra é traçada como rebelde. Porque se destacou e decidiu ser diferente. Ele optou por não... não significa que ele não vai colher. Sim. Mas ele pode decidir até que ponto ele se permite e fazer um caminho diferente para ele. Exatamente. Certo? Dessa forma. Ela tá me cutucando, ela quer falar. Existe... Não, essa referência que a Marcela está dando Sim, é exatamente... É sobre isso que eu falei, que a menina quebrou o padrão da semeadura, né? Sim. Ela, opa, peraí, eu quero gerar uma outra semente. Eu quero falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante. Estamos falando num tópico sem julgamento, mas olha só. Quando a amante vira esposa, ou o amante vira marido, quando ele entra num relacionamento que já existe, e aí acaba esse relacionamento para começar um novo relacionamento. Olha o problema que acontece dentro dessa condição. Por quê? Porque agora ela começa a colher aquilo que ela plantou. Porque até então ela era amante, ou ele era amante, e aí estava muito bem nas zonas de conforto. Agora ela já está na condição de esposa, ele na condição de marido. E aí o que acontece? Opa! Vai fazer comigo o que fez com ele. Exato. Vai fazer comigo o que fez com ela. Então plantou. E agora, mesmo que o outro não faça, vai estar sempre com aquela dúvida e esperando já colher isso. É verdade. É um relacionamento num copo quebrado. Dessa forma. Sempre vai, por mais que você colhe, Ela vai estar sempre, opa, eu conheço. Ele plantou lá atrás e colheu a mim. Agora que eu já virei uma semente, o que é que ele vai plantar após mim? Ou ela plantou e colheu a mim. Agora que eu já virei semente, o que vai plantar após mim? Será que esse relacionamento saiu 2 minutos a mais fora de casa? Eu lembro que eu estava... Ele fazia isso com a comigo, ou ela fazia isso com o fulano. E isso é fruto da lei da semeadura, né? e é uma semente ruim É. que foi plantada e automaticamente uma semente ruim que está sendo gerada. Não, está sendo gerada e provavelmente vai ser colhida. Vai ser colhida. porque tem o tempo de gerar também, né? Tem um tempo de gerar. E aí o que acontece? Vai chegar um momento em que a pessoa vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dizer, poxa vida, eu não queria colher isso. Verdade. E o outro pode ser o melhor camarada do mundo. Ela pode ser a melhor mulher do mundo. Mas lá atrás ele semeou o fato de não ser uma pessoa de confiança. Ela semeou o fato de não ser uma pessoa de confiança. Exatamente. Então isso flui agora dizendo, poxa, não posso confiar. Ainda que o outro se ponha da melhor maneira possível. Vai ter a consequência, né? Eu acho que essa é uma das leis da semeadura que é muito difícil de se conviver, porque você leva isso para a vida. E às vezes se forma família, né? Tem filhos, acabou aquele relacionamento, está vivendo um outro relacionamento, tem filhos.
e aí, mas o passado vai lá na porta e pá, A pessoa vai carregar. Eu vou falar um pouquinho sobre negligenciar a plantação. Muitas das vezes a gente também negligencia o que temos que fazer, né? Nós só queremos colher. Fato. Só queremos colher. Nós, seres humanos, somos assim, né? Aquela coisa de dar e receber, mas muitas vezes nós queremos receber. Mas como é que nós vamos receber algo se não plantamos? É igual, sabe o que eu lembrei agora? O invejoso. Qual é o invejoso? Você entra nisso? Porque o invejoso, ele quer colher o que você está colhendo. Mas o invejoso, ele não olha lá para trás o que a pessoa semeou, o que ela plantou, o tempo, né? De gerar, não é, Ana? É isso aí. E aí a pessoa acaba negligenciando aquilo que ela deveria fazer, que ela deveria plantar, não faz e quer colher. E quer colher em cima de quem? Dos próximos, das pessoas que estão próximas. E ela acaba sendo o quê? Uma sugadora. Ela começa a sugar a pessoa, né? A fim de arrecadar aquilo que ela não foi capaz de plantar. Quer se aproveitar do sucesso do alheio, né? Quer pegar carona no sucesso alheio. É isso mesmo. Isso mesmo. A Bíblia diz que aquilo que a gente lança no solo, ele volta, assim, no caso, a colheita, ela volta até 100 vezes mais. Vou te dar um exemplo. Pega um carocinho de uma maçã. Planta, tá? É só um exemplo. Você planta. Daquela sementinha da maçã, olha quantas maçãs vai nascer de uma sementinha. E de cada sementinha daquela macieira, olha quantas maçãs vão sair. Olha isso, até 100 vezes mais. Agora pensa pro lado negativo. Uau. Lança uma semente no solo negativa, aquilo vai reproduzir até 100 vezes mais. Seríssimo isso, né? Muito sério. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente semeia. Porque se a pessoa, vamos citar o exemplo da família, que é o que a gente tem citado aqui mais vezes. Eu plantei algo ruim. Meu marido vai colher comigo, meu filho vai colher, meu neto vai colher, meu bisneto vai colher, até alguém reconhecer, a ovelha negra, reconhecer que aquilo ali não é legal, que aquilo ali tá ruim, que aquilo ali tá errado, né? Porque se um não reconhecer, aquilo ali vai reproduzir até 100 vezes mais, seja bom ou seja ruim, até que ser Deus, né? Nós cremos nisso, Deus levanta a ovelha negra para resolver todo o sistema, né? Então isso é muito complexo. Então, o que nós fazemos com aquilo que nós plantamos, que nós plantamos errado? O que fazer daqui para frente, Marilene? Bom, né, gente, eu sou suspeita de falar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Existe um poder que é acima de todos, que é a intervenção do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele consegue chegar assim e quebrar qualquer padrão. Eu, assim, sou apaixonada por isso, porque eu acho que, independente do conceito, de repente a minha geração inteira tem um monte de legados negativos, um monte de legados ruins, e aí eu me conecto com o Espírito Santo. E quando eu me conecto com ele, ele olha para mim e diz assim: camarada, eu tenho um negócio para dizer para você. Não interessa quem foi o seu passado, não interessa quais foram as ações dos seus antepassados, interessa que a partir de agora eu faço uma aliança nova contigo. E quando eu faço uma aliança nova contigo, eu mudo todas as coisas. Ele simplesmente para aqui, ó. Para aqui. E ele diz assim: então a partir de você eu crio uma nova semente. A partir de você eu crio uma nova geração. A partir de você eu mudo o estado. E detalhe, quando nós mudamos o nosso estado interno, nós influenciamos aqueles que estão atrás de nós. Porque as pessoas olham para nós e dizem assim: ué, mas ele é diferente, mas ele é diferente. E aí começam a querer entender por que dessa diferença. Claro que nós temos aí todo o lado de inteligência emocional que entra para poder dar suporte. Mas existe alguém que está acima de toda a inteligência emocional, que domina todas as áreas da nossa vida, que é a intervenção do Espírito Santo. E com esse, não, é a terapia sensata, exata. Ele chegou na nossa vida e ele diz assim, ó, a partir de hoje eu quebro isso. E aí é um legado lindo que ele novo, né? Ele começa a se permitir. Ele começa, eu sei uma disso. Nova caminhada, uma nova semeadura. Eu sei disso porque... É um restart, né, Mari?
É um restart. Você dá um apagão em todo o sistema passado e se inicia um novo. É igual quando a gente desliga o computador, que ele dá uma, né? Ele atualiza tudo. Quando você liga de novo, tá lá. Atualizando informações do seu sistema. Exatamente isso aí, ó. O Espírito Santo entrou na nossa vida. Marilene, atualizando as informações do seu sistema. Opa! A Bíblia diz assim, olha, eis que faço nova todas as coisas. É o AC e o DC. Antes de Cristo e o depois de Cristo. Eis que faço nova todas as coisas. Aí, opa, então Marilene, olha só. Se lá atrás no seu passado tinha os assassinos, tinha o lesbianismo, tinha a prostituição, tinha o legado de assassinato, de promiscuidade, seja lá o que for. Opa, Marilene, então a partir de você eu crio uma nova semente. A partir de você eu crio uma nova geração. E aí você vê, e vemos muito isso dentro das famílias dos nossos amigos, e aí você vê sementes novas, gerações lindas, homens e mulheres sarados, a ponto de sarar outras pessoas. Crianças que chegam perto de outras crianças e levam para elas paz. Nós somos um solo muito fértil, né? E quando a gente se conecta, né, com o Espírito Santo, a gente flui. Né? A gente influencia não só a nossa casa, né? A nossa família, mas o nosso ciclo social, seja no meio corporativo, seja no meio familiar, seja em qualquer lugar, porque nós somos um solo fértil e nós temos a autoridade no mundo natural e no mundo espiritual para semear na vida das pessoas. Isso ainda, e não entra pela religiosidade. É tão natural, é tão espontâneo dentro de nós, é tão gostoso isso que não tem quando você sente um bom perfume você diz, nossa que gostoso, Marcela, que perfume delicioso. Paulinha, hoje eu estava comentando sobre um presente que a Paula me deu, desculpa menina, vocês ganharam? Ganhei, desculpa. A Paulinha nos presenteou com um mimo que é maravilhoso. E aí eu falei pra ela assim, todas as vezes em que eu uso esse mimo, que eu sinto o aroma dele, eu lembro de muito carinho, eu me sinto agraciada. Eu digo, ai gente, é um mimo pra minha alma. Foi muito mais do que um presente, é um mimo pra alma. Assim são as pessoas cheias do Espírito Santo quando ela chega no ambiente. Assim são as pessoas cheias do Espírito Santo quando ela está com esse legado dentro da família. Ela vira um mimo para a alma da geração futura e um mimo para a alma daqueles que antecederam, porque as pessoas começam estou sentindo cheiro de paz, estou sentindo cheiro de coisa nova, estou sentindo cheiro de transformação, estou sentindo cheiro de que coisas diferentes estão vindo para cá. Já aconteceu isso com vocês? De vocês chegarem num lugar e a pessoa falar, que bom que você chegou, estava precisando da sua presença. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Você semeou aquilo na pessoa, aquela paz, aquela amizade. É igual a gente quando a gente se reúne, gente, é um negócio muito gostoso, você me pergunta. Tá bom, eu falo muito, eu lembro que um dia eu estava na minha casa muito triste. E aí entrou o Paulinho na minha casa, que na época era Paulinho, agora é Pastor Paulo. Era Paulinho. E ele entrou na minha casa e ele entrou, foi lá, me abraçou, falou comigo, bebeu uma água e, 5 minutos e foi embora. E quando ele foi embora, a semente que ele deixou foi linda, porque ele foi embora. Mas ele deixou uma semente de paz, de tranquilidade, de alegria tão grande que quando eu bati o portão, que eu voltei para casa, eu comecei a rir. E eu dizia, gente, o Paulinho não tem noção. Foi exatamente isso. Ele semeou. Ô Mari, você falou sobre o Espírito Santo e algumas pessoas que nos assistem não conhecem o Espírito Santo. Você pode explicar para ela quem é o Espírito Santo? Então, nós somos, temos a tricotomia, né? Pai, Trindade. A Trindade, nós temos a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, poderoso, dono de todas as coisas, Jesus, aquele que nos amou de maneira incondicional, mas aí ele vai e diz assim, quando ele vai para o céu, ele diz assim, eu vou para o Pai,
mas eu não te deixarei sozinho. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Mas olha que delicadeza de Jesus. Ele diz assim, e Ele estará convosco todos os dias. Não é só no sábado, não é só no domingo, não é só na parte da manhã ou na parte da tarde. É assim, todos os dias da sua vida. E quando Ele diz isso, Ele é o Consolador. Estarei deixando convosco o Espírito Santo, o Consolador. E Ele estará convosco todos os dias da sua vida. O que quer dizer isso? Opa, preciso de ajuda. E aí nós temos muita dificuldade, né, em entender que é só falarmos assim, Espírito Santo. Porque as pessoas associam o Espírito Santo lá longe. A gente estava conversando com a Marcela, foi no dia de ontem, a respeito disso, né? Porque às vezes a religiosidade, ela nos impede de ter uma conexão mais íntima. Porque eu estava falando com a Marcela, eu falei, Marcela, eu converso com o Espírito Santo como se eu estivesse conversando com vocês, assim. Como é ordem natural. Sabe? Então não tem aquela coisa assim, Pai, em nome de Jesus, blá, blá, blá. Não, Deus me ajuda, me socorre. Meu amigo. Espírito Santo, olha isso aqui. Espírito Santo, olha aquilo. Espírito Santo viu isso. Então é uma coisa muito, sabe, natural. Não, mas isso acontece com a intimidade. Sim, né? Para esse tipo de oração precisa se haver uma quebra de religiosidade. Exatamente. Marcela, você pode explicar um pouco mais sobre a religiosidade? Então, a religiosidade, Paulinha, ela quebra a questão da intimidade com Deus. Deus, Ele é um bom pai. E a mesma coisa, eu tenho 2 filhas. As minhas filhas querem abrir a geladeira da minha casa das minhas filhas, elas não precisam me pedir. Entendeu? A religiosidade, ela afasta o filho do pai. Cria uma barreira. Cria uma barreira. A religião, o intuito da religião foi para ligar o homem a Deus. Mas a religiosidade tem desligado as pessoas de Deus. Deus é um bom pai. Minhas filhas não me pedem se elas podem comer mais. Minhas filhas não me pedem se elas podem abrir uma porta, porque a casa é delas. Exatamente. E esse mundo aqui Deus deu pra gente ter autoridade para governar, para nós administrarmos, para nós resolvermos tudo que está ao nosso alcance. Mas as pessoas veem Deus como algo muito distante. Vê o Espírito Santo como né? algo muito distante. Porque a mente humana, ela tem uma necessidade de imaginar Deus em uma forma soberana, grande. É uma necessidade do ser humano. Mas Deus, ele está todo o tempo conectado conosco. O Espírito Santo está todo o tempo. Não que Ele não seja soberano, né? Sim, ele é o eu sou. Para nós, para próximo, né? Sim. Mas Ele nos dá essa intimidade. Desse jeito. Ela faz assim e faz assim. Quando Jesus foi crucificado, que Ele ressuscitou e Ele voltou para os seus discípulos, Ele chamou eles de quê? Amigos. Meus irmãos, meus amigos, era assim que Ele se referia, né? Com vínculo. E é assim até Intimidade. hoje. E quem consegue quebrar essa religiosidade de ver Deus tão grande, tão distante, Ele é grande, Ele é o eu sou. Ele quer uma intimidade conosco. Nós Ela quer falar, ela não fala. Segura, Marilene. Marilene quer falar do amigo Espírito Santo dela. Não é só dela não, de todo nós. Do nosso amigo Tem Espírito Espírito Santo. Santo para todos. Para todos. Nós temos a essência desse Deus. Nós temos uma identidade conectada com esse Deus. E quando a gente consegue quebrar essa religiosidade, a gente cria um vínculo de amizade. Nós semeamos intimidade. Semeamos intimidade. A gente está muito conectada, amiga. O negócio é conectado. Essa questão da intimidade é algo que nós precisamos resgatar. Nós 4, as pessoas que estão nos assistindo, Ele está próximo, Ele está conectado o tempo todo. Desse jeitinho. Entendeu? Quando for orar, cada um tem seu jeitinho de orar, mas não precisa. Na minha percepção, não estou julgando quem ora. É o que faz sentido para nós. É o que faz sentido né? para nós. Deus, Criador do céu, da terra. Ele sabe que Ele é o Criador do céu e da terra.
Você pode orar alto, pode orar baixo, mas é um pai amoroso, é um pai que pega no colo, é um pai que sopra no seu ouvido aquilo que você quer ouvir. É às vezes o que você não quer ouvir também. Tem que ouvir também, mas a que nós tenhamos os nossos ouvidos sensíveis a ouvir e sentir que Ele está o tempo todo conosco. Porque por muitas vezes, até queria deixar isso aqui lembrado, quando nós vamos orar, não sei se vocês fazem isso aí, mas eu fazia, eu já fiz, tá? Por muitas vezes dobramos nossos joelhos, começamos a orar, acabamos de orar, amém. Pronto, virou para o canto, vai dormir, acabou a oração, levantou para fazer. Mas quando você inicia uma conversa com Deus, você começou a falar. Quando você terminar de falar, fecha a boquinha e fica bem quietinho para escutar o que Ele tem a dizer. Porque quando a gente senta para bater um papo com um amigo, nós estamos conversando aqui. Quando eu parar a minha fala, vocês vão iniciar. E por muitas vezes a gente está conversando com o Espírito Santo, fala, o que nós chamamos de catarse no desenvolvimento humano. Quando a gente acabou de desabafar, de pedir, de agradecer, acabou o papo. Guardei minhas coisas, me recolhi e saí. E a hora do nosso Pai falar? Então, a religiosidade, ela desliga o homem a Deus quando a intimidade traz de volta. É a lei da semeadura, né, amiga? Você semeia uma intimidade, você vai colher a intimidade. Você semeou uma conversa, como a Marcela mencionou, você vai colher a conversa. Você tem que esperar o que Deus tem para falar, porque Ele fala, tá? O tempo todo Ele fala. Então, começou a orar, iniciou, semeou a conversa, continua ali, fica em silêncio. Entrando na lei da semeadura, como é que eu vou semear essa conexão com o Espírito Santo? Nós temos por rotina, né? Antes de dormir eu tenho que orar. Aprendemos isso lá, os nossos pais nos ensinaram isso, tivemos essa lei da semeadura dos nossos pais, nos ensinaram que temos que orar antes de dormir, precisamos orar antes das refeições, precisamos orar quando estamos em aflições, isso nos ensina, né? Algumas pessoas rezam, outras pessoas oram, nos ensinaram isso, trazemos essa semente dos nossos pais. Agora, em relação ao Espírito Santo, na verdade é um ciclo de amizade. Eu preciso... Será que eu vou orar na hora de dormir porque é uma regra? Ou eu posso simplesmente, a qualquer momento do dia, ir falar com Deus? Ir falar com Deus não é necessariamente porque eu preciso de alguma coisa. E nem necessariamente dobrar o joelho. Porque às vezes você não liga para um amigo e fala assim, fulana, quanto tempo eu não te vejo, eu estou com saudade de você. Isso. Às vezes nós fazemos isso. E é muito legal. Como é que eu vou criar esse vínculo com o Espírito Santo? A lei da semeadura entra aqui. A partir do momento em que eu desejo ter uma conexão melhor com Ele. Eu quero ter um fruto diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a plantar. E como é que eu vou começar a plantar isso? Eu vou começar a plantar orando, às vezes fora da hora, fora do momento de regra, antes da refeição, antes de dormir. Em algum momento eu vou estar ali, eu vou me permitir lendo, me enchendo, lendo Bíblia, lendo um bom livro que vai estar falando sobre as coisas de Deus, semeando frutos que te tragam verdade. Intimidade. Semeando frutos, não. Semeando sementes. Nos relacionando para colher. Nos relacionando. Nós aqui falamos a mesma linguagem. Então, sempre que a Vanessa me falar alguma coisa, vai entrar dentro de mim como uma conexão. E assim sucessivamente. Nós começamos a plantar. Eu preciso plantar isso desejando orar. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas fulano prega que é bárbaro. Mas só ele sabe quanto tempo ele semeou estudando para que ele seja um preletor de ponta. Tem um preço. Mas fulana canta, que quando canta as pessoas ficam, só ela sabe quantas horas de ensaio ela tem para que ela consiga alcançar aquelas notas vocais que ela consegue. Igual quando a pessoa fala assim, nossa, eu te acho tão inteligente, você é tão sábia. Só Deus sabe o que a gente passou, que a gente plantou para estar colhendo a sabedoria, para estar colhendo a inteligência, continua plantando. Eu gosto de falar que eu adoro usar máscara.
adoro usar máscara, porque eu fico de máscara na rua, eu converso com Deus toda hora, não tem regra não, entendeu? Tô andando na rua, vejo alguma situação, ou vejo um mendigo, até cachorro na rua, não Senhor, o Espírito Santo, que não consigo lá. Mas é o tempo todo. Até comentei com você, né, Ana? Eu falei, eu adoro usar máscara na rua porque eu oro, eu choro, eu converso, eu dou risada, entendeu? E ninguém tá vendo, ninguém tá escolhendo. Nunca. Agora eu quero entrar em um assunto. Tem pessoas que agora estão colhendo aquilo que plantaram. E colhendo coisas que não são tão boas, não são tão agradáveis para ela, porque ela plantou uma má semente, né? Então há pessoas que possam estar sofrendo com isso. Sim. E Marilene, o que ela faz? Como ela chama o Espírito Santo para perto de si? Porque nós entendemos e sabemos, e aprendemos aqui agora, quem é o Espírito Santo. Então como é que eu faço para chamá-lo nesse momento de socorro, sabe, para ele me socorrer, para ele também ser não só o nosso melhor amigo, mas o melhor amigo também da pessoa que está precisando nesse momento. Então, vamos falar num tópico bem importante, que é assim, Deus ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências elas vão ficar. Sim. Senão Deus seria injusto. Senão Deus seria injusto. E nós estamos falando sobre a lei da semeadura. Senão Deus seria injusto. Exato. Eu fui lá e fiz alguma coisa muito ruim, e aí agora me arrependi. Então, peraí, opa, acabou? Não, eu vou pagar o preço disso. Se eu roubei, eu vou ter que fazer, vou ser presa, vou de repente cumprir a pena de liberdade, mas de alguma forma tem a é consequência, a ordem natural, é a ordem natural. Eu plantei, eu vou colher a consequência disso. A diferença é no ato do reconhecimento. Só pode haver mudança quando há reconhecimento. E aí entra eu reconheço que aquilo que eu fiz não é legal. E a partir de hoje, eu vou mudar a minha forma de agir. A partir de hoje, eu vou mudar a minha forma de pensar. E tem uma coisa que é extremamente importante, que é se perdoar. Foi muito ruim aquilo que eu fiz, mas eu preciso olhar, confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa. Exato. E deixa, precisamos confessar o pecado, confessarmos diante de Deus, porque aí nós estamos plantando e dizendo para Deus assim, Deus, está vendo essa semente que eu estou deixando aqui? Deus, essa semente aqui é uma semente de arrependimento. Eu estou dizendo para você, Deus, nessa hora que eu quero deixar o pecado. E a partir de hoje eu quero plantar uma nova semente, porque eu quero viver uma vida diferente. E os frutos serão diferentes a partir do momento em que eu plantar coisas diferentes. Sim. Senão não adianta, eu me arrependi, estou pagando o preço do que eu fiz ruim, me arrependi, mas na hora da raiva eu faço a mesma coisa. A gente falou aqui do recomeço, né? No Ressignificar, tirar o ruim e transformar em bom. Isso, e mudar, precisamos mudar, mas é extremamente importante também se perdoar. Se auto-perdoar, é olhar para trás e dizer, poxa, fiz uma coisa muito errada, porém... não tinha a consciência que eu tenho hoje, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, então eu reconheço que eu fiz, foi muito ruim, ficou no meu passado. Então, a partir de agora, eu começo a plantar uma nova semente para que a minha geração tenha um legado diferente, para que os meus filhos aprendam agora, para que os meus sobrinhos, para que os meus vizinhos, para que os meus amigos e para que eu mesmo me orgulhe de quem eu sou. Porque lá na frente, nós conhecemos muito uma ferramenta chamada Ponte ao Futuro, que é maravilhosa. Se você hoje é cheio de culpa, cheio de dor, cheio de amargura por conta dos pecados e por conta dos erros cometidos no passado e que hoje sofre a consequência disso, mas se você se auto-perdoar e pedir perdão a Deus por isso e conseguir fechar os olhos, respirar profundamente e dizer assim, quem eu quero ser daqui a 5 anos, sem essa condição. Eu vou pagar o preço dos meus atos, mas e aí? Vai chegar uma hora que isso vai acabar, e o que eu quero ser daqui para frente? E aí você vai fechar os olhos e você vai se ver, você vai ver a sua semente daqui a 5 anos, e você vai ver que a semente daqui a 5 anos já não tem mais nada a ver com esse passado. Exatamente. Por quê? É uma nova semente. Só pode haver mudança se houver, Paulinha, reconhecimento. Então, pessoal, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa seu like, plantem boas sementes,
para que vocês possam colher bons frutos e entendam como ressignificar as sementes ruins que foram plantadas lá atrás, para que vocês não venham estar colhendo o resto da geração de vocês e passando para a geração de vocês sementes ruins que foram plantadas lá atrás, tá? Curtam esse vídeo, compartilha, se faz algum significado para você, compartilhe com alguém que você ama, se inscreve aí no canal e deixa o joinha aí pra gente, tá bom? Ó, Beijo, até a próxima. até o próximo. E nos próximos vídeos teremos algumas dinâmicas aí pra